Só os Gears deram uma olhada no item 47, o que é que vocês acharam? O item está certo ou errado? Antes de nós explorarmos juntinhos esse item, vamos ver novamente o item 46 e traduzi-lo para aproveitarmos a oportunidade de interagir com esse vocabulary, aprender novas palavras. E quanto maior for o nosso vocabulary, tanto mais fácil vai ser o nosso passeio e mais agradável no dia da nossa prova. Vamos lá? Então, no item 46 diz que Europe and North Africa will be powered by renewable electricity in 4 years' time. A Europa e a África do Norte serão alimentadas, powered, por eletricidade renewable, renovável, em 40 anos. A questão foi considerada errada por nós, após analisarmos as formas verbais, que é o nosso vocabulary em destaque. O could, que pode ser traduzido por poderia ou podia, o nosso verbo modal, e o will be, que pode ser traduzido por será ou serão, de acordo com o sujeito, o nosso futuro do presente. Então, esta simples forma verbal, o could e também o will be, a outra forma verbal, essas formas verbais fizeram com que o item não fosse correto em relação à informação apresentada no texto. Agora sim, vamos ao nosso item 47, vamos analisá-lo juntinhos, Gears, compreender melhor o jeitinho CESP de ser. 47. The complete substitution of the current sources would be directed to energy security and supply concerns, as well as decarbonize electricity generation and reducing energy poverty. Temos a informação no item. O que o item nos diz? Vamos traduzindo tudo que pudermos na nossa mente. Felizmente, há a presença querida dos nossos cognatos verdadeiros, palavras parecidas com o português. Aqui nesse item, há muitas dessas palavras. Então, traduzimos que a completa substituição de quê? Das fontes atuais, da current sources. Current é um adjetivo bem usado, significa atual. E sources, lembramos sempre desta palavra por causa das sources dos nossos textos, das fontes dos nossos textos. Então, das fontes atuais seriam direcionadas, would be directed, para que essa completa substituição? Para a segurança energética, energy security and supply concerns. Supply é abastecimento, então a expressão supply concerns podem ser empresas de abastecimento, as well as decarbonize e também para a descarbonização, descarbonizar a geração da eletricidade, electricity generation, and reducing energy poverty, e reduzir a escassez de energia, a pobreza de energia. E aí nós traduzimos tudo que pudemos o melhor possível. O que fazemos mais? Marcamos as palavras-chave porque nós vamos escanear o texto até encontrarmos essas palavras. Quando encontrarmos as palavras, vamos ler a informação apresentada e vamos decidir se o item que nós acabamos de ler está certo ou errado, conforme o texto, se o texto apresenta uma paráfrase, uma outra maneira de dizer a mesma coisa ou não. E aí nós encontramos no texto nosso, paragraph 2, encontramos no paragraph 2 muitas das palavras-chave. Mas será que a informação apresentada é a mesma do item? Vamos ler? According to energy source, the achievement of 100% renewable electricity would address energy security and supply concerns, while decarbonizing electricity generation and reducing energy poverty, according to the study. E aí, queridos, nós percebemos quantas palavras iguais nós encontramos, as palavras-chave. Encontramos a energy security, supply concerns, decarbonize electricity, igual, generation,
electricity generation, reducing energy poverty. Mas aí nós observamos que no início da frase, o que é que nos diz? De acordo com a fonte de energia, the achievement of 100% renewable electricity would address. E aí nós começamos a traduzir. De achievement, não sei bem, mas percebemos que tem 100%. O 100%, 100% de uma coisa, nos vem à mente algo pleno, algo completo, é 100%, é tudo. Aí lembramos, 100% poderá ser equivalente a completa substituição ou empreendimento de algo. Aí, vejam, nós temos que usar o nosso bom senso. Lá, no item, diz assim, que é a completa substituição das fontes atuais. E o texto diz que é the achievement of 100% de quê? Das fontes atuais? Não, Girs. Da renewable electricity. É uma sutil diferença. O texto menciona a eletricidade renovável, que essa eletricidade renovável seria direcionada para todos os aspectos que nós observamos. Também lá no item, ainda security, etc. Mas a eletricidade renovável é uma fonte. E o item diz que são todas as fontes atuais. Ok? Então, por causa dessa current sources, principalmente essa current source, nós já percebemos que o item está errado. Porque o texto só menciona a renewable electricity. Ok? Então, mesmo que todo o resto esteja igualzinho, o renewable electricity e a current sources tornou esse item incorreto. E aí nós percebemos talvez umas outras diferenças, mas essa foi fatal. E também percebemos, aproveitando a oportunidade, que o CESP e outras bancas amam paráfrases e amam sinônimos. O verbo address, would address, ele poderá ser substituído por would be directed. Serão direcionadas. Há um sentido similar entre esses verbos, entre essas expressões. Por isso, vamos ampliar o nosso vocabulário pela leitura, pela resolução de provas anteriores, como vocês estão fazendo aqui nesse momento. Nosso vocabulário só vai crescer. Agora, vamos, queridos, fazer o quê? Isso, a translation do item 47. Vamos traduzi-lo. So, 47... The complete substitution of the current sources would be directed to energy security and supply concerns, as well as decarbonize electricity generation and reducing energy poverty. 47. A completa substituição das atuais fontes, da current, atuais, fontes, sources, seria direcionado, olha, o futuro do pretérito, would be directed para a segurança energética, o security, segurança, e as companhias de abastecimento. Então, supply concerns, olhem bem, o concern, que nós traduzimos geralmente por preocupação, mas essa expressão concern, supply concerns, ela pode ser traduzida como companhias de abastecimento, bem como descarbonizar a geração, produção, generation de eletricidade, reduzir a deficiência, a escassez de energia. Então, a palavra poverty, nós lembramos sempre de pobreza, mas também pode ter o sentido de escassez, de deficiência. Ok? Muito bem, ampliamos o nosso vocabulary. E agora, Dias, vamos para o nosso item 48. Vamos lá, let's go. Nosso item 48 nos diz que Europe would contribute with some different sources of energy. Aí temos essa informação no item 48. Como é que nós traduzimos? Que a Europa contribuiria com algumas fontes de energia diferentes, algumas diferentes sources of energy.
Ok, temos essa informação aqui no item. E aí, nós vamos buscar no texto algo que nos dê essa afirmação que de fato o item está correto, é isso mesmo que o texto diz, ou que traga algo no texto que faça com que esse item se torne incorreto. E aí, percorrendo o texto, escaneando, lemos o primeiro, o segundo parágrafo, o terceiro, e chegamos no quarto, paragraph, que nos diz isso. The system would capitalize on natural resources and establish it, weather partners and would incorporate Southern Europe and North Africa's solar power potential, the hydro capability of Scandinavian and European Alps, onshore and offshore wind farms in the Baltic and the North Sea, Europe's potential for tidal and wave power, and biomass generation across the continent. Então, quando nós traduzimos, o que é que parece para nós? Nós vimos que o sistema tiraria proveito, capitalize, dos recursos, resources naturais, estabeleceria padrões meteorológicos, incorporaria o quê? Aí nós percebemos que a potência solar, da energia solar, de onde? Da África do Norte e da Europa. Europe and North Africa Solar Power Potential. The hydro capability of Scandinavian and European Alps. A capacidade hídrica dos Alpes europeus da Escandinávia, onshore and offshore wind farms, the Baltic and the North Sea, Europe's potential for tidal and wave power. A potência da Europa para a energia das marés, das ondas, etc. E the biomass generation across the continent. Queridos, observamos aqui neste parágrafo várias fontes, energia solar, capacidade hídrica e a energia das ondas, das marés, que são fontes diferentes, concordam? Então, este parágrafo mostra para nós que o item 48, ele está correto, porque ele apresenta essa informação para nós, que a Europa contribuiria com algumas fontes diferentes de energia. Nós podemos concluir isso tranquilamente, ok? E assim nós vamos, queridos, aprendendo o jeitinho CESP de ser. E agora, nós vamos para uma parte interessante da nossa prova, que são os dois últimos itens. Vamos já traduzir o 48, mas olhe só aqui comigo. It is possible to infer from the text that. Veja o anunciado como é interessante. É possível inferir do texto que? O que significa inferir? O que significa inferência? Inferir algo do texto, no caso, é nós tirarmos conclusões a partir dos indícios, das informações apresentadas. Então, nós vamos ler dois itens e vamos dizer se o que é informado nesses dois itens, nós podemos chegar a essas conclusões baseado nas informações apresentadas no texto. Isso é inferir, tirar conclusões a partir dos indícios apresentados. Então, agora, no nosso break, please, leia o item 49, years, e aí, após a leitura desse item 49 e também do 50, vejam se essa inferência ela é correta ou não. Nós podemos chegar a essas conclusões ou não. E eu volto já para nós juntinhos observarmos o que o texto diz, o que o item diz, e vamos inferir juntos. Ok? Juntinhos together. See you very soon, darlings.